A paz do Senhor. Hoje eu vou ler o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e responderei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, muitas vezes, o Jeremias, ele era jovem, era moço. Ele ainda não sabia falar, porque ele ainda é novo. Mas só que Deus não olha isso. Ele, quando ele quer usar a pessoa, não importa a sua idade, não importa se você é grande, se você é alto, se você é magro, se você sabe falar ou não sabe. Quando Deus quer te usar, Ele usa da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E Jeremias, aquele no texto, ele fala, eu sou jovem demais, mas Deus falou, não tenha medo, nunca diga, sou jovem demais, eu colocarei a palavra em sua boca. E assim Deus fez. Deus colocou a palavra na boca de Jeremias. E Jeremias começou a falar a palavra do Senhor. Para onde que ele ia. Falando o que Deus ia fazer com o povo de Israel. Se eles não tomassem, não voltassem para os braços do Senhor. Então, amada igreja, não desiste. Não ache que você é jovem, ou às vezes velha demais. Não importa a sua idade, não importa a maneira que você se encontra. Que Deus colocará a palavra em sua boca. Não tenha medo, porque Deus está contigo. A gente nunca deve ter medo para falar a palavra, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. E Ele não envergonha o teu servo. Ele, quando fala que vai fazer, Ele faz direito. Ele faz perfeito. E Ele te usará como profeta, como um levita. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós falamos a tua palavra, que levamos o evangelho, a palavra do Senhor. Então não tenha medo de falar, de pregar, porque o Senhor Ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade para falar. Ele nos dá autoridade para orar e curar. Então não diga, sou jovem demais. Não fique com medo, porque o Senhor colocará as palavras em sua boca. Deus arrancará de todo o seu medo e te levará onde quer que Ele quer que você vá. Eu tô com medo de Eli porque tem pessoas ruins, tem pessoas que não vão me ouvir, tem pessoas que vão me criticar. Mas é ali que o Senhor quer que você vai. Porque Jeremias chegou até o rei, falando que Deus ia fazer com Israel, com o povo de Israel. Maltrataram Jeremias,
Jogaram ele em um poço, não acreditaram nele, mas mesmo assim ele firme, falando o que ia acontecer se eles não voltassem aos braços do Senhor, que eles voltassem a jejuar, a orar, confessar diante de Deus que eles erraram. E mesmo assim ele ali firme e forte, com seu coração entristecido, cheio de tristeza, porque Deus falou para ele para falar a palavra, para transmitir a palavra, para que o povo de Israel voltasse aos braços do Senhor, porque eles viraram as costas para Deus, mas não queria mais saber de ouvir a palavra do Senhor, não queria mais falar a palavra do Senhor, se corromperam de tal forma que aquele entristeceu o coração de Jeremias. E o Senhor Jesus Cristo falando, mandando Jeremias levar a palavra. Logo no comecinho ficou meio com medo, mas a palavra do Senhor falou, Deus falou com ele, não tenha medo, você irá aonde eu levar, não tenha medo. E assim foi Jeremias falando a palavra, levando, foi indo para todos Israel, falando com o povo, volte para o nosso Deus, volte, confesse que o Senhor irá castigar todo Israel, a vocês. E eles não queriam saber, criticavam Jeremias, falavam que ele era doido, que ele não era profeta, não sabia o que estava falando. E ele ali, firme e forte. Aquelas pessoas chegam com o coração cheio de maldade, com o coração endurecido, idolatrando ídolos, cheia de maldade no coração, cheia de maldade na sua cabeça. Mas o Senhor se irou. Deus é lento para se irar, amados, mas quando ele se ira, ele não volta atrás, porque ele é verdadeiro. Nós para Deus é como se fosse uma criança. Ele quer o nosso bem. Ele não quer o meu bem, ele não quer o teu bem, ele não quer o teu mal. Ele quer o meu bem e o seu bem. Ele não quer mal para nós. Mas se você vira as coisas para Deus, você não olha para Deus, como que Deus vai te abençoar? Porque Ele é justo, é verdadeiro. Ele não vai fazer você seguir Ele à força. Ele não vai invadir teu coração à força. Você tem que abrir a porta para que Ele entre, para que Ele cure, para que Ele faça milagres, para que Ele faça restauração em sua vida, em sua casa. Mas para isso, temos que olhar para Deus e falar: Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, faça de mim o que o Senhor quiser. Mas não vira as costas. Porque se estamos aqui respirando é porque Ele nos permite. Em nome de Jesus. Tem país que não pode nem falar o nome de Deus. Tem país aí que só se eu pegar essa palavra, esse livro aqui, ó, este livro, você é preso, condenado, porque você está falando a palavra de Deus. Mas não tenha medo, porque o Senhor Jesus Cristo, na época, todos aqueles discípulos, todos aqueles profetas, eles passaram por maus caminhos. E não tinha medo, porque Deus falou assim: vá, porque eu estou contigo. Vá, não tenha medo. Nem que eles morriam, passavam fome, mas eles iam. Então não tenha medo de falar a palavra. Não tenha medo de seguir o caminho do Senhor, porque é o caminho da verdade. É o caminho que devemos seguir.
Porque quando Deus vier arrebatar a tua igreja e você não tiver preparado, não preparar o teu caminho, não preparar a sua vida, você irá ficar e passará por tribulações piores que nós estamos passando hoje em dia. Porque você teve medo, não colocou Deus na sua frente, em teus caminhos. Ah, mas eu tive medo, eu sou pecador, eu sou falha. Eu também sou, amados. Eu sou falha, eu sou pecador. Mas eu me prostro diante de Deus e falo: Deus, perdoe minhas falhas, perdoe os meus pecados. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Estou aqui para fazer o teu propósito. E o Senhor tome eu pela mão e me leva aonde Ele quer, para onde Ele quer, para seguir o caminho do Senhor, amados. Não é fácil. Para falar a palavra do Senhor também não é fácil. É na dificuldade, é na tribulação, é nas horas difíceis que você tem que prostrar diante de Deus e clamar, pedir: Deus, me dê sabedoria, me dê força, para que eu possa estar levando a tua palavra, para que eu possa administrar a tua palavra. É só pedir: Deus, me leva e me traz, que Ele vai te levar e Ele vai te trazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Então, amados, não tenha medo de falar o Evangelho, de pregar a palavra do Senhor. Porque muitos vão vir falar que você é doida, que você é doido. Ah, crente é doido. Crente acha que vai para o céu. Nem existe céu, não existe inferno. Mas, amados, não olhe e nem ouve aquilo que o Senhor não mandar você fazer. Porque esse quer te desanimar, te colocar para trás, te colocar para baixo. Mas o Senhor te colocará para cima, te levantará. Aí você leva a palavra. Porque temos que alimentar o nosso espírito e não alimentar o nosso corpo. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra do Senhor. Nós vamos viver da palavra. Vamos alimentar da palavra. Jejum e oração. Porque Jesus, Ele, quando estava na terra como homem, Ele foi tentado pelo Satanás no deserto. Então, amados, vamos colocar nossa fé em Deus, abrir o nosso coração para Deus e levar a palavra em nome de Jesus. Porque as pessoas ali fora estão precisando de ouvir a palavra do Senhor. Eles estão precisando que você chegue até Ele. Às vezes estão precisando de ouvir a palavra, não sabe como e de que jeito. Quando você leva a palavra, Ele se levanta, se sente um negócio gostoso em seu coração. Porque o Senhor te deu a palavra, te deu a sabedoria para que você fale a palavra dEle. Quando você abrir este livro sagrado, pede primeiramente: Deus, me revela o que está escrito aqui. Abra os meus olhos para que eu possa falar a tua palavra que precisa. Para os meus vizinhos, em nome de Jesus. Fique esta palavra maravilhosa, que ela entre em teu coração. Para que você tenha a capacidade de falar a palavra do Senhor. Coloque primeiramente Deus nos teus caminhos, para que você fale, para que você ore. E não tenha medo, porque o Senhor está com você. Em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, te glorifica.
Em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, por essa palavra. Que a pessoa que for ouvir essa palavra, essa mensagem, que o Senhor coloque sabedoria. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Em nome do Senhor. Mamãe.